Durante sessão da CPMI, que deveria investigar os atos do dia 8 de janeiro, o deputado André Fernandes questionou duramente o general Dutra, perguntando se ele repetiria o que disse à CPI do Distrito Federal, quando o general relatou que concordou com Lula em classificar manifestantes como criminosos e entregá-los para serem presos em massa. O deputado André Fernandes expôs os absurdos dos atos cometidos contra as pessoas que foram presas em massa por estarem nas proximidades do QG de Brasília. Fernandes disse: as pessoas foram induzidas de forma desleal, achavam que estavam fazendo algo, quando na verdade estavam sendo detidas. Perfídia! Eu não entendo como é que o senhor tem coragem de chegar aqui e dizer que foi uma ação exitosa, sem incidentes. Não, o povo foi enganado. O povo foi enganado. O deputado desabafou contra o general. O senhor fala lá na CPI do Distrito Federal. Eles achavam que a gente estava defendendo. Mas o povo estava sendo enganado. Entraram nos ônibus de forma enganada. Parabenizaram o Exército Brasileiro de forma enganada. General, não repita isso, dizer que foi exitosa. Foi vergonhosa. Foi vergonhosa. Antes tivesse usado de força para prender, mas com mentira, deslealdade, perfídia. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. André Fernandes apontou ainda que a relatora sequer ouve os questionamentos feitos pelos opositores ao governo Lula, muitas vezes chegando a se retirar quando eles estão ocorrendo. O deputado disse: ela só presta atenção na hora em que vão falar alguns governistas, porque o relatório parece que já está feito, e depois dane-se o que está acontecendo aqui na CPMI. O deputado lembrou: aliás, na apresentação, no dia da apresentação do plano de trabalho, a relatora conseguiu emplacar a irmã na Superintendência de Pesca e Aquicultura. Aí, no último dia 3 de agosto, em que a relatora conseguiu aqui aprovar trazer RIF de CID, Silvinei, quebra de sigilo bancário de CID de 2020 até hoje, no 3 de agosto, em que aprovou a convocação do hacker Walter Delgatti, no mesmo dia, a relatora vai e consegue emplacar mais uma vez um familiar. Dessa vez ela emplaca o marido. Sabe onde? Na SGP, a empresa estatal que é ligada ao Ministério de Minas e Energia. Aí hoje ele está lá como presidente. Basta entrar aí no portal da transparência. Foi anunciado no dia 3 de agosto. A relatora aprova, chama o hacker, quebra o sigilo do CID e emplaca o marido numa estatal do Lula. Fernandes questionou: para o povo que está nos assistindo, rapaz, eu confesso, e eu não estou aqui fazendo acusação, longe de mim fazer alguma acusação, são só coincidências. Mas se no plano de trabalho conseguiu uma superintendência para a irmã e no dia de requerimentos importantes conseguiu emplacar o marido, eu estou curioso para saber o que a relatora vai ganhar quando vier o relatório. Será que ela vai virar ministra? Com a tomada da CPMI pelo governo, a comissão repete, inclusive com alguns dos mesmos personagens, a CPI da pandemia, que ficou conhecida como CPI do circo e que serviu só para perseguição política. Enquanto se recusou a investigar indícios de corrupção com os recursos enviados pelo governo federal para os estados e municípios, a CPI da pandemia também não poupou esforços em humilhar pessoas e empresas que manifestaram apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro, além de quebrar sigilo sem qualquer fundamentação, vazar dados sigilosos para a imprensa e ameaçar pessoas de prisão. O procedimento é o mesmo observado em inquéritos conduzidos em cortes superiores. Matérias da velha imprensa atribuem um rótulo ou marca a um grupo de pessoas. E isso é tido como suficiente para quebras de sigilos, interrogatórios, buscas e apreensões, prisões e confiscos. Após promover uma devassa nas pessoas e empresas, no que é conhecido como Phishing Expedition, os dados são vazados
passados para a velha imprensa, que então promove uma série de reputações que dá causa a novas medidas abusivas. Conforme vários senadores já notaram, os procedimentos são comumente dirigidos aos veículos de imprensa independentes, como a Folha Política, em evidente tentativa de eliminar a concorrência, controlar a informação e manipular a população brasileira. Em um inquérito administrativo no Tribunal Superior Eleitoral, seguindo esse tipo de procedimento, o ministro Luiz Felipe Salomão ordenou o confisco da renda de diversas pessoas, sites e canais conservadores, inclusive a Folha Política. A decisão recebeu elogios dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. A decisão não discrimina os conteúdos e atinge a totalidade da renda dos sites, com o objetivo de levar ao fechamento dos veículos por impossibilidade de gerar renda. Há mais de 26 meses, todos os nossos rendimentos são retidos sem qualquer base legal. Se você apoia o trabalho da Folha Política e pode ajudar a impedir o fechamento do jornal, doe qualquer valor à empresa Raposo Fernandes através do Pix, utilizando o QR Code que está visível na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há 10 anos, a Folha Política vem mostrando os fatos da política brasileira e dando voz a pessoas que o cartel midiático quer calar. Pix ajude@folhapolitica.org. Assim está. Obrigado, senhor presidente. Eu vou pegar um gancho aqui na fala do senador Seif, porque ele fez uma pergunta e não houve a resposta, e a gente queria ouvir essa resposta. O senhor hoje chamaria aquelas pessoas do que o senhor chamou na CPI do Distrito Federal? Sim ou não? Deputado André Fernandes, boa tarde. Eu não vou emitir juízo de valor sobre aquelas pessoas. Não, estou perguntando se o senhor repetiria o termo que usou para os manifestantes. As pessoas foram levadas para triagem. Não, a gente sabe da história, general. O senhor está aqui é porque a gente sabe de toda a história. Por isso está acontecendo na CPMI. Só estou perguntando se o senhor, hoje, vendo essas pessoas que estavam lá clamando pelo Exército Brasileiro, e o senhor repetiu a fala do Lula na CPI do Distrito Federal. E eu só gostaria de saber, hoje o senhor ainda repetiria essa frase? Sim ou não? As pessoas que estavam no acampamento até o dia 6, e eu estou fazendo questão de deixar isso bem claro, no dia 6 o acampamento estava desmobilizado, eram diferentes das pessoas que chegaram nos ônibus no dia 7. E as pessoas que estavam no acampamento no dia 8, em sua maioria... Tudo bem, general. Já entendi então que o senhor não vai responder, então eu não vou nem gastar o meu tempo. O senhor falou no começo da fala que foi um sucesso o que aconteceu no 9 de janeiro, que conseguiu ali tirar quase 2.000 pessoas sem acontecer nenhum incidente, né? Não houve uma negativa. Como é que isso foi feito? Isso foi feito com negociação, uma operação muito bem planejada, uma operação muito bem executada pela Polícia Militar com auxílio do Exército, a negociação conduzida por 3 militares da Polícia Militar, 2 homens e uma mulher, que conduziram a negociação explicando o tempo todo o que ia acontecer. As pessoas embarcaram nos ônibus e foram conduzidas para a triagem. As pessoas estavam entrando no ônibus cientes de que passariam aproximadamente 3 dias em um local que mais parecia um campo de concentração, onde tinha banheiro, um banheiro para 2.000 pessoas, onde não tinha estrutura para as pessoas dormirem, comerem, beberem água. O Exército falou isso e quase 2.000 pessoas aceitaram entrar nos ônibus, para serem presos, inclusive até hoje ainda estarem presos alguns desses. O Exército cumpriu a ordem judicial e o que aconteceu a partir do deslocamento das pessoas não cabia mais a responsabilidade do Exército. Não, tudo bem. Então vou refazer aqui a pergunta. Tinham quase 2.000 pessoas em frente ao QG. Tinham lá mais de 50 ônibus. O senhor afirmou aqui que conseguiu pegar essas quase 2.000 pessoas e colocar dentro de mais 50 ônibus sem um incidente, sem nada.
Sim, senhor. Sem uso de força? Nenhum, graças a Deus. Como é que isso foi feito? O que foi prometido? Como é que esses manifestantes entraram sem questionar, sem ter incidente, sem ter negativa? A negociação foi muito bem conduzida pelos negociadores da Polícia Militar e explicaram para eles, tanto é que ontem na Câmara dos Deputados... A Polícia Militar explicou para quem? Para os manifestantes. Eu expliquei que essa operação de desocupação, ela é feita em 3 fases. A primeira fase é o isolamento da área. A segunda fase é a negociação. Se a negociação não der certo, a terceira fase é o investimento. Felizmente, a negociação deu certo e não houve necessidade de investimento. As pessoas embarcaram nos ônibus e é prova disso que ninguém chegou machucado. Tudo bem, general. Eu estou perguntando isso e eu achei que o senhor traria a resposta. Porque até circulam alguns vídeos já nas redes sociais. Que, na verdade, o que aconteceu é que tinham pessoas, inclusive supostamente oficial do Exército Brasileiro, isso eu não consigo confirmar, mas tinham pessoas falando para os manifestantes que eles deveriam sair da frente dos quartéis, entrarem nos ônibus, que eles iriam passar por uma simples triagem e seriam soltos, e cada um iria seguir a sua vida. E por esse motivo, não houve incidente, não houve negativa. Eles entraram no ônibus e somente dentro dos ônibus eles descobriram que estavam sendo presos. Ao meu ver, isso é perfídia. Isso é grave. As pessoas foram induzidas de forma desleal. Achavam que estavam fazendo algo, quando na verdade estavam sendo detidas. Perfídia. Eu não entendo como é que o senhor tem coragem de chegar aqui e dizer que foi uma ação exitosa, sem incidentes. Não, o povo foi enganado. O povo foi enganado. O senhor fala lá na CPI do Distrito Federal, eles achavam que a gente estava defendendo. Mas o povo estava sendo enganado. Entraram nos ônibus de forma enganadas. Parabenizaram o Exército Brasileiro de forma enganada. General, não repita isso, dizer que foi exitosa. Foi vergonhosa. Foi vergonhosa. Antes tivesse usado de força para prender. Mas com mentira, deslealdade, perfídia. Isso é uma vergonha. Isso é uma vergonha. Eu vejo aqui o governo reclamando que o Exército não retirou os manifestantes que deveriam ter retirado. Ora, o governo que grita dia após dia: somos contra o golpe de 64, somos contra o AI-5, mas o mesmo governo defende que o Exército Brasileiro tenha juízo de valor sobre qual manifestação pode ou não acontecer. Olha que contraditório. Somos contra o golpe de 64, somos contra o AI-5, mas o Exército falhou porque não coibiu a manifestação. E daqui a pouco, quem é que vai ter que definir qual é a manifestação correta, qual é a manifestação incorreta? O Exército Brasileiro? Então quer dizer que foi uma mentira até hoje? O governo está dizendo que era contra o AI-5, porque isso é AI-5. São somente narrativas. Somente narrativas. E para finalizar, eu gostaria muito de, mais uma vez, é raro a gente estar aqui e a relatora estar presente. Fica ali conversando, ó, no canto. Senhora relatora Elisiane, senadora, preste atenção como é que a senhora vai fazer um relatório sem ouvir os questionamentos, não está ouvindo, está conversando. Isso é triste demais, senhor presidente. A gente deu o voto de confiança lá atrás, mas a relatora, quando está lá fora dando entrevista, porque ela está gostando demais desse holofote, fica conversando, não preste atenção. Ela só preste atenção na hora que eu vou falar, alguns governistas, porque o relatório parece que já está feito, e depois dane-se o que está acontecendo aqui na CPMI. Aliás, na apresentação, no dia da apresentação do plano de trabalho, a relatora conseguiu emplacar a irmã na Superintendência de Aquicultura e Pesca. Aí no último dia 3 de agosto, que a relatora conseguiu aqui aprovar, trazer RIF, DICID, Silvinei, quebra de sigilo bancário de DICID de 2020 até hoje, no 3 de agosto que aprovou a convocação do hacker Walter Delgatti, no mesmo dia, a relatora vai e consegue emplacar mais uma vez um familiar. Dessa vez ela emplaca o marido, sabe aonde? Na SGP,
A empresa estatal que é ligada ao Ministério de Minas e Energia. Aí hoje ele está lá com o presidente. Basta entrar aí no portal de transparência. Foi anunciado no dia 3 de agosto. A relatora aprova, chama o hacker, quebra o sigilo do Cid, emplaca o marido num estatal do Lula. Pro povo que está nos assistindo, rapaz, eu confesso, eu não estou aqui fazendo acusação, longe de mim fazer alguma acusação. São só coincidências. Mas se no plano de trabalho conseguiu uma superintendência para a irmã, no dia de requerimentos importantes conseguiu emplacar o marido, eu estou curioso para saber o que é que a relatora vai ganhar quando vier o relatório. Será que ela vai virar ministra? Mas, repito, senhor presidente, longe de mim fazer qualquer acusação, são apenas coincidências. Muito obrigado.